de resumão aí do que aconteceu na festa do Thiago Abravanel, gente. A Bravolândia, assim como ele denominou, né? Que foi uma coisa meio circo, uma coisa meio festa infantil, né? Porém, de infantil não teve nada, pois é. Bom, a gente já tinha visto aí a Maria junto com a Eliezer protagonizando o edredom, né? Aquela pegação, aquele rola todo que a gente comentou aqui no canal. E aí, gente, essa madrugada foram mais a fundo, tá? Mais especificamente agora de manhã, por volta das 7, 8 horas da manhã, tá? Porque todo mundo já estava dormindo, a festa tinha acabado, né? Porque foi até tarde. Rolou um estressezinho entre Lina, Jessie, Nayara e Natália ali, porque a Jessie abriu a boca, contou de todo o jogo. Aí rolou um climão, rolou um bate-boca e uma treta, tá? Mas aí, gente, durante a festa aí já rolou uma coisa de pegação, fizeram um evento em volta do que Eliezer e Maria ia fazer, virou um caos, tá? Bom, mas a gente vai comentar aí por partes, mas assim, se inscreva no canal pra vocês não perderem nada. Deixa muito like aqui, comenta aqui embaixo se vocês acompanharam essa tour da fofoca de Jessie Lane com Douglas e também do evento que se criaram em volta de Eliezer e Maria, porque eu quero saber de vocês, tá? Bom, lá de início de festa, gente, a gente viu que todo mundo cantou, fez aquele karaokê, já tivemos Thiago Abravanel fazendo seu show ali, Nayara também, algumas falas ali, umas coisas aqui, tá? Bom, a Maria, ela chegou assim, já intimando o Eliezer, falando que queria que acontecesse, que ela realmente estava preocupada, não estava preocupada porque já aconteceu tudo aquilo lá no edredom, e ela falou para o Eliezer que se ele quisesse fazer, o momento era agora, que era o momento da festa ali. E ele falou assim, agora, como assim agora? Ele falou, bom, agora a gente vai lá no quarto, a gente faz o que tem que fazer, porque tá todo mundo na festa. Ninguém vai entrar no quarto, ninguém vai isso e aquilo, né? E o Eliezer ficou preocupado, eles tiveram ali uma enrolação de conversa, e ela falou, porra, você é muito lerdo, eu estou te chamando você pra mim, né? E você não quer fazer. E aí ele falou que nunca fez uma coisa tão assim, e ainda mais anunciado em rede nacional com todo mundo assistindo, tá? E aí, até que eles conversaram e se resolveram e foram para dentro da casa, tá, gente? Nesse que eles foram para dentro, já foi o Vini, foi a Laís, foi a Eslovênia, foi a Natália, foi a Jess, um de cada vez, depois todo mundo junto, fizeram um auê, viram eles tomarem banho. Bom, nesse aí de tomar banho, tá, gente? O Vini ficou ali conversando com eles, batendo papo, né, e falando. Todo mundo que passava, o Vini falava que eles estavam tomando banho porque iam aprontar, tá? Bom, em um momento ali a Jessie foi, falou assim que no mínimo, já que eles iam aprontar, é que eles tinham que tomar banho e que eles estavam totalmente corretos, tá? Bom, aí foi a Eslovênia, depois foi a Natália, eles começaram a fazer uma dancinha, falando que eles iam aprontar, aprontar, aprontar. E aí foi quando a Laís apareceu perguntando se era realmente o que a Maria queria, tá? Porque daí a Laís ficou preocupada. E aí foi quando a Laís chegou e a Maria falou, putz, até você só porque é médica, tá? Porque assim, a Laís já ficou preocupada, achou que a Maria tava bêbada, ou qual que era a situação ali, né? Pra ver se estava tudo bem ou se alguém estava forçando alguma coisa. Porém, a Maria simplesmente falou rindo, né? Que depois que já tinha acontecido todo aquele evento em volta, falou assim, que ela estava totalmente sóbria e que quem chamou o Eliezer para o quarto foi ela e não ao contrário, tá? Porém, ela já disse assim que não aguentava mais, que estava perdendo totalmente o clima, que estava com raiva porque todo mundo fez um alarde, todo mundo começou a perceber aí a movimentação do quê? Do tomar banho e tal. Bom, e aí a Laís aconselhou ela que não seria o ideal para eles aprontarem ali, porque estava cheio de câmera, todo mundo estava assistindo, né? E aí foi quando ela lembrou que a Maria pediu para que não deixasse isso acontecer e que era para a Laís segurar ela caso isso fosse rolar, tá? Bom, a Maria disse assim que se dane, né? Que ela realmente não queria que isso acontecesse. Porém, depois que já aconteceu o edredom, no que a gente já tinha comentado no vídeo anterior, né, que foi de ontem, ela disse assim que agora ela também não se importa mais, que se dane, né, já que já todo mundo já sabe o que aconteceu. E assim, já rolou pegação, já rolou o edredom, que era aquele ato de amor que não poderia acontecer, né, já que tava, né, todo mundo querendo, certo? Bom, a Laís disse assim que ela tava falando isso porque ela sabe que os pais dela provavelmente estariam assistindo e que não ia gostar de ver, tá? Bom, depois a Maria e o Eliezer foram conversar, falaram a respeito disso. A Maria disse assim que nunca imaginou que a casa inteira iriam atrás dele, perguntando se isso ia acontecer. Porém, ela perguntou pro Eliezer que caso ele não quisesse mais que rolasse aquilo, que não teria mais clima, né, se ele não conseguisse. Pra ela tava tudo bem, né? Porém, né, o Eliezer falou que não estava, porque ele ficou muito tenso, começou todo mundo no alarde, e ele só ficou mais tenso ainda depois que a Laís falou pra ele que a galera tava assistindo, a família dele, então ele começou a pensar aí se seria legal a família dele assistindo ou não, tá? Bom, corta pra eles indo pra festa, a Maria ficou super chateada, falou assim que não sabe como eles descobriram que eles estavam indo tomar banho, aprontar, e como isso virou um evento. Bom, e aí ele disse assim que provavelmente foi porque eles começaram a tomar banho juntos e porque o Vini estava atrás. Então, assim, provavelmente por isso que eles descobriram, tá? Bom, nesse momento aí a Maria foi, arrumou o quarto,
pegou lá os preservativos, depois ficou deitado na cama, fez o VTzinho dela, voltaram pra pista. E aí foi quando o Eliezer revelou pra Eslovênia e pro Vinícius que não estava tão confortável. Ele disse assim que queria muito, porém ele ficou preocupado com o que as pessoas iriam pensar ou se eles estariam cancelados por essa tal atitude deles lá dentro do jogo. Então assim, ele não tava muito bem com a situação, tá, gente? E aí a gente corta para o Douglas conversando com a Jessie, onde começa toda a treta. E aí antes mesmo de acontecer o edredom lá de fato, tá, gente? Bom, na conversa era o seguinte de Douglas e a dona Jessie, tá? Ele perguntou para a Jessie que eles estavam falando na jacuzzi enquanto o Rodrigo ainda estava no jogo. E aí a Jessie relembrou quem estava na jacuzzi, que era o Luciano, Natália, a Alina, o Lucas, ela, Rodrigo e tal. E aí não foi a jacuzzi de ontem, tá, gente? Que tava somente as meninas, tá? E aí ele queria saber o quando que. Até porque foi o paredão que eles estavam agora, né? Foi quando que eles entraram num consenso em nome de Douglas, porque ele queria saber quem que seriam as pessoas que votavam nele e por quê, tá? Bom, a Jessie falou assim que a única pessoa que compartilhou o pensamento com o Rodrigo foi o Eliezer, que falou que votaria em Douglas, justamente porque foi vetado, né? E ela disse assim que a Lina foi a única pessoa que cogitou em votar em Douglas, porque ela ficou indecisa porque o Douglas não era tão próxima dela. E querendo ou não, as pessoas pegam aquilo como justificativa de voto, que era afinidade, tá? Porém, ela estava aqui entre o Douglas e o Paulo André. E por isso que ela acabou votando em Paulo André no último paredão, tá? Ou seja, não foi feito um complô, né? Como o Douglas tinha dito. E aí a Jessie falou assim que ela não fez isso porque ela não estava se sentindo confortável e porque ela tem uma aproximação com ele, tá? Porque a única pessoa do grupo no qual eles vivem, que é o Douglas, Pedro, Paulo André, enfim, o Thiago, a Bravanel talvez, né? Porque tá um grupo meio confuso ali. Ela disse assim que a única pessoa no qual ela votaria nesse momento seria o Pedro. E aí ela disse assim que ela votaria no Pedro porque o Pedro é a única pessoa no qual não está para o jogo, que para ele estar lá fora e lá dentro é tanto faz, que ele nunca quer se comprometer com nada, e ali muitas pessoas querem aquela oportunidade e ele está ocupando a vaga de todo mundo, e ela lutou bastante para estar lá dentro e ela não queria perder, acabar saindo para ele, sendo que ele realmente não quer estar no jogo. Ou seja, que se tem um paredão, que ele vá pro paredão, que ele saia no meu lugar, porque ele quer menos que eu. Então, assim, eu que quero ficar muito aqui, então, assim, é uma pessoa no qual eu votaria, tá? E aí foi quando o Douglas perguntou pra ela assim, tá, mas você está confortável de falar? Tá tudo bem para você falar? Porque eu não quero estar te forçando. E aí é onde a Jessie falou que estava tudo bem sim, que pra ela não tinha problema nenhum em falar, porque não era segredo para ninguém. Bom, mas aí o Douglas perguntou, tá, mas tudo isso que você está falando pra mim é verdade, Jessie? E aí foi quando ela falou que sim, que tudo que ela falou era verdade, porque a única pessoa que ficou na dúvida era a Lina, e a pessoa que pensou em votar junto com o Rodrigo era sim o Eliezer, tá? E que ela não tinha por que mentir, tá? E aí foi quando ele joga pra ela no final da conversa, eu não quero te pressionar, tá? Pois é, gente. Passou um período aí, eles foram pra dentro da casa, eles conversaram mais ou menos um pouco do mesmo, e aí foi quando eles falaram que era pra eles conversarem amanhã, no caso hoje, tá? E aí, essa conversa provavelmente não vai rolar depois de tudo que aconteceu, ou sim vai rolar e a gente vai estar aqui pra contar, tá? Bom, depois que o Douglas conversou com a Jessie, ele chegou para o Arthur, e aí o Arthur perguntou assim, você descobriu alguma coisa? Aí o Douglas, sim, eu já tenho 2 nomes. Pois é, gente. Ou seja, quem seriam os 2 nomes? A Lina e o Eliezer, porque o Rodrigo já saiu, né? E aí, gente, que começa a treta e o caos, tá? Depois de toda essa conversa, a Jessie foi falar com as meninas a respeito da conversa com o Douglas, tá? E aí ela contou que abriu para o Douglas sobre os votos. Porém, a Natália, junto com a Lina e a Nayara, ficaram muito puta, que não era o mínimo, né, que elas poderiam ficar, era puta, né? Bom, a Lina diz assim que não gostou dela ter falado que a Lina cogitou em votar em Douglas, sendo que não era verdade, que a Lina falou que sim, votaria em Douglas porque não tinha tanta afinidade, mas isso era futuramente. Que o que a Jessie fez foi expor ela, tá, gente? Bom, a Jessie justificou e disse assim que não sabia mentir e que ela também estava bêbada, né? Que as meninas estavam cobrando ela de uma coisa no qual ela não tinha. Como é aquela coisa lá? Não tenho. Não tem compromisso com meus atos, alguma coisa do tipo, é mais ou menos isso. A Jessie queria colocar a culpa na bebida, tá, gente? Bom, aí nesse momento, a Natália falou pra ela que não era questão de mentir ou não, era simplesmente ela proteger a Lina e proteger todas elas que estavam ali fazendo um grupo. E aí foi quando a Nayara ficou muito puta e acabou saindo, tá? Foi lá não sei pra onde e falou que isso não se faz porque ela é muito boca aberta. Bom, passou um período aí, a Nayara volta de novo, olhou na cara da Jessie
E diz assim pra Jessie que ela falou assim: olha, só vou te avisar uma coisa, aqui é um jogo. E se você quiser falar do seu jogo, tudo ok, tá tudo bem. Porém, você não fala do voto dos outros, porque isso não se faz, tá? Bom, passou um período ali de tanta justificativa de Jessie. A Jessie falou que estava bêbada, que ela não queria contar nada pra ninguém, que ela não fez de propósito aquilo. E ela falou assim também que se as meninas quiserem esconder alguma coisa dela, se as meninas não quiserem contar elas porque não acham ela confiável, por ela tudo bem. Porque ela não consegue esconder nem os segredos da mãe dela, nem das irmãs dela. E se as pessoas perguntarem, ela acaba falando, porque ela não vê maldade nisso. Pois é, gente, essa é a Jessie justificando o porquê falou por Douglas. E disse assim que caso ela soubesse que não era pra falar, ela disse assim que não tinha falado. Mas depois ela também já troca de discurso em conversa com a Nayara, por aí a gente já chega lá, tá? Bom, depois de tudo isso, gente, a Lina ficou muito, muito furiosa. Falou assim que não sabia que ela faria isso, tá? E o que ficou mais chateado foi a forma que ela contou. Que a intenção de votos que a Jessie disse era como se ela tivesse feito um complô contra o Douglas e não era bem assim, tá? Bom, e aí as meninas falaram assim que não vão mais falar mais nada para ela, porque ela não guarda segredo nenhum. E aí foi quando ela ficou brava e se sentiu o quê? Encurralada para as meninas, que ela tinha feito alguma coisa de mal, que as meninas não estavam sabendo entender ela. E depois de tanta justificativa de Jessie, a Alina perde a paciência com ela, começa a falar assim grossamente, assim que tá com raiva, começa a gritar com ela e diz que não era sobre o que a Jessie estava falando, sobre ela não ter sido a culpada, que ela foi sem querer, que ela não foi intencionalmente falar isso pro Douglas e tal. E ela disse assim que o problema da Jessie é que ela expôs a Jessie, a Alina, duas vezes, tá? A primeira vez, que foi quando ela falou lá dos votos da Alina, e a segunda vez foi quando elas estavam conversando lá na sala, que ela acabou falando para o Douglas que o assunto era ele. Ou seja, duas vezes ela expôs a Alina, tá, gente? Bom, e aí foi quando os meninos começaram já a entrar no quarto, querendo se arrumar. Aí eles foram lá e voltavam e tal. E aí a Nayara começou a pedir pra eles pararem de falar, que era para elas conversarem amanhã. A Alina já tinha virado para um lado, já falou que também não queria falar sobre o acontecido. A Natália também já tinha pedido para ficar quieto. E aí, gente, ficou nessa falação aí. A Natália acabou mandando a Nayara quanto a Jessie calarem a boca de uma forma ríspida e agressiva. Bom, a Nayara não gostou nada da forma que a Natália acabou tratando ela, tá? E aí foi quando a Natália sentiu que realmente foi grossa, pediu desculpa, falou que não queria falar desse jeito, mas que realmente se as meninas ficassem falando naquele momento, os meninos estavam entrando ali, uma queria falar em cima da outra e de novo ia voltar no assunto. Bom, a Nayara falou que já estava pedindo isso faz tempo, tá? E aí a Natália diz, me desculpa, não queria falar grosso contigo, obrigado por você cuidar de mim, cuidar da Jessie, obrigado por você isso e aquilo, tá? Passou um tempo aí, a Natália quis puxar assunto com a Nayara, que já tinha ido deitar. E aí foi quando a Jessie falou assim, tá, agora você está forçando uma coisa logo depois que você foi grosseira, tá? Que você estava forçando puxar assunto com a Nayara. Bom, aí a Natália disse assim que não estava tentando puxar assunto com a Nayara, não. Que ela foi grosseira, porém ela já pediu desculpa. E aí ela foi lá, abraçou mais uma vez a Nayara, pediu desculpa no ouvido, falou que tá tudo bem, falou até com uma voz meio adocicada, uma voz meio mansa. E ela falou assim que queria conversar com a Nayara amanhã e não queria ter feito aquilo, né? Pois é, climão. Ou seja, a Jessie nesse momento que tava bêbada, a gente já jogou na cara de Natália, que a Natália estava puxando assunto porque ela viu que foi grossa com a Nayara. Pois é. Bom, passou um período aí depois, porque a treta não acaba, as meninas foram conversar lá na cozinha, tá? Primeiro a Nayara conversou somente com a Jessie, depois que já tinha ido deitar, porém não conseguiu dormir, né? E aí, gente, ela tava falando lá na cozinha que ela não falou por mal as coisas para o Douglas, tá? Que as meninas trataram ela de forma agressiva. E que se elas não querem mais falarem de jogo com a Jessie, tá tudo bem. Bom, a Nayara falou assim que naquele momento ali, a própria Jessie disse que conta o segredo para todo mundo e que saiu da boca da Jessie que não era mais para as meninas contarem mais nada, que se as meninas contarem, ela vai falar. E realmente foi o que a Jessie disse. E a Jessie falou, não, eu não falei isso não. Eu falei assim que se vocês podem falar as coisas pra mim, mas eu não vou falar. Só que se eu tiver bêbada e a pessoa vir me perguntar, eu falo. E aí a Nayara falou, tá, então você está me dizendo que se você, em sã consciência, você não fala porque você está guardando segredo. Mas se você beber um pouquinho, então quer dizer que você fala? Ela eu falo, né? Porque daí eu não vou conseguir me segurar, mas porque daí eu vou estar bêbada, e aí eu não vou conseguir guardar segredo, só que daí vocês não podem me julgar, porque daí eu vou estar bêbada, vocês já beberam horrores aqui dentro, tem coisas que vocês nem lembram das primeiras vezes que vocês beberam, só que vocês não podem ficar me julgando pelas coisas que eu fiz.
E aí foi quando a Nayara falou que não estava julgando ela, só que estava achando engraçado ela bêbada. E aí foi quando a Nayara ficou pensativa a respeito do que a própria Jessie tinha dito que falaria pra todo mundo caso ela bebesse. Ou seja, pode contar tudo aqui pra mim, mas quando eu beber, eu não me responsabilizo pelas coisas que eu falo, certo? Bom, e aí passou um período, a Alina foi conversar também com a Jessie. E aí o Douglas passa por elas e pergunta se estava tudo bem com a Jessie. A Jessie falou que estava tudo ok, porque ela só tinha bebido um pouco, estava um pouco chateada. E aí foi quando o Douglas disse assim que estava sentindo que colocou a Jessie numa situação meio desconfortável, colocou numa situação ruim. E aí foi quando a Alina se levanta e fala pro Douglas que se o Douglas tinha alguma coisa para perguntar, que perguntasse a ela, que provavelmente ele tem alguma coisa para falar para ela e que ela quer conversar com ele. Diz o Douglas que não se sabe se quer conversar com a Lina, porque ele não sabe o que de fato aconteceu, porque a Jessie não contou tudo para ele e que ela ia continuar essa conversa amanhã, que seria hoje, né? Porque eles esqueceram, só porque eles não dormiram, eles esqueceram que já era outro dia, tá, gente? E aí foi quando a Lina disse assim que não, que já tava tudo bem. E aí foi quando, nesse momento, que a Nayara olha para a cara da Jessie e fuzila ela com os olhos, tá? Bom, a Jessie chorando explicou toda a situação, disse assim que não era isso que as meninas estavam pensando, que ela foi lá saber que as meninas já começaram a atacar ela como se ela tivesse feito alguma coisa errada e que simplesmente ela contou para o Douglas o que tudo tinha acontecido. E da forma que a Jessie contava, gente, parecia que tava tudo normal, que ela não tinha feito nada. Tipo assim, eu entreguei o jogo de vocês e vocês estão me atacando. Como se quem estivesse errado era as meninas. Pois é, gente. Bom, vamos ver se essa conversa vai acontecer. Vamos ver se Lina vai conversar com o Douglas. Vamos ver aí se a Jessie vai lembrar do que aconteceu, tá, gente? E vamos ver aí o que aconteceu também durante o dia. Então a gente vai voltar no próximo vídeo. Bom, e aí só pra gente finalizar aqui, né? Enquanto as meninas estavam conversando lá no quarto Lollipop, estava rolando todo a confusão embaixo do edredom, tá, gente? Bom, como a gente já contou toda a história aí de como começou junto com Eliezer, a Maria no início do vídeo, eles foram lá, né, conseguiram dormir um pouco, depois acordaram por volta agora, tipo, das 7, 8 horas da manhã, e aí começou todo aquele movimento. Não preciso dizer nada que as redes sociais estão cheias de vídeos ali, e aí você vê as câmeras pegando, outras só pegando o som, né? A gente não precisa dizer mais nada do que aconteceu, tá? E aí, gente, hoje de manhã já aconteceu também um raio-x, e o Eliezer fala no raio-x que o que aconteceu ontem, ele não, né, não se esconde, ele falou assim que tá tudo bem, porém ele e Maria são dois adultos e que eles são responsáveis pelas atitudes dele lá dentro, né? Bom, nada mais bonito do que admitir, né, gente? Porque tem câmera, todo mundo gravou e todo o Brasil estava querendo ver, ou quase todos, ou ninguém queria ver. Bom, na minha opinião, acho que eu não queria ver, não. Mas assim, né? Não cabe a nós julgar. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. O que vocês acharam da boca aberta da Jessie se fazendo de vítima após contar tudo para o Douglas. E depois disse assim que não vai guardar segredo e depois falando que ela quer saber as coisas e aí virou uma confusão, tá, gente? Bom, a Alina e a Nayara não precisam dizer mais nada, que elas estão bem chateadas com isso. Não gostou da atitude de Douglas ter ido até Jessie depois dela estar bêbada para tentar arrancar informação. E também ela está preocupada com as situações de voto, né, gente? Falaram assim que não vão mais conversar com Jessie. Bom, vamos ver como vai ser aí durante o dia. A gente volta no próximo vídeo. Então se inscrevam, deixa like e comenta aqui embaixo o que vocês acharam.